Aposentar é como ter uma casa que você aluga para si mesmo. R$ 900 mil investidos pagam aluguel de R$ 3.000 por mês para você viver. Você mora na casa, mas ela continua valendo R$ 900 mil intactos. Em 13 minutos, você descobre seu número exato. Quanto você precisa ter investido para nunca mais trabalhar? Dados do IBGE de 2025 mostram que 73% dos aposentados do INSS vivem com menos de R$ 2.000 por mês. Você não vai depender disso. Você vai construir sua própria aposentadoria. E aos 11 minutos, eu te mostro o paradoxo do corte de gastos. Como cortar R$ 500 por mês tem o mesmo efeito de aumentar seu salário em R$ 1.500 para a aposentadoria. Vamos começar. O problema da aposentadoria tradicional pelo INSS é matemático. Você contribui 35 anos e recebe entre 60% e 80% do seu último salário e perde poder de compra todo ano com a inflação. O aposentado médio brasileiro vive com R$ 1.523 por mês. Isso não é viver, é sobreviver. A aposentadoria por investimento é diferente. Você decide quando para de trabalhar, quanto vai receber por mês e ainda deixa herança para os filhos. Mas existe um número mágico. Quando você atinge esse número, trabalhar vira opção sua, não obrigação. Regra dos 4%. Você saca 4% ao ano do seu patrimônio investido. Seus investimentos rendem em média 10% ao ano. Você tira 4%, sobram 6% que cobrem inflação e ainda crescem. O dinheiro dura para sempre matematicamente. Isso não é teoria. É o Trinity Study, pesquisa da Universidade Trinity, nos Estados Unidos, que analisou 100 anos de dados de mercado, de 1926 a 2009. A regra dos 4% teve 95% de taxa de sucesso, mesmo passando por crises, guerras mundiais, inflação alta, recessões. Funciona para aposentadorias de 30 anos ou mais. A matemática é simples. Patrimônio necessário é igual à sua despesa anual multiplicada por 25. Por que 25? Porque 100 dividido por 4 é igual a 25. 4% de qualquer valor é esse valor dividido por 25. Exemplos práticos. Se você gasta R$ 2.000 por mês, são R$ 24.000 por ano. Vezes 25, você precisa de R$ 600 mil. Se você gasta R$ 3.000 por mês, são R$ 36.000 por ano. Vezes 25, você precisa de R$ 900 mil. Se você gasta R$ 5.000 por mês, são R$ 60 mil por ano. Vezes 25, você precisa de R$ 1.500.000. Ajuste conservador para o Brasil. A inflação brasileira é mais alta que a americana e tem imposto de renda sobre rendimentos. Para ter margem de segurança, use 27 vezes em vez de 25 vezes. Exemplo, se você gasta R$ 3.000 por mês, multiplica por 12, dá R$ 36 mil por ano, vezes 27, você precisa de R$ 972 mil. Isso te dá um buffer de R$ 72 mil, equivalente a 2 anos e 4 meses a mais de segurança. E atenção, não é sobre ficar rico, é sobre ter o suficiente para que trabalho vire escolha, não necessidade. Mas a regra dos 4% só funciona se você montar a carteira certa. Não é colocar tudo em qualquer investimento. Carteira de aposentadoria para o Brasil funciona assim: 40% em Tesouro IPCA+. Isso é R$ 360 mil de um total de R$ 900 mil. O Tesouro IPCA rende inflação mais 6% ao ano. Se a inflação subir para 10%, você ganha 16% naquele ano. Proteção total do poder de compra. 30% em fundos imobiliários, os FIIs. Isso é R$ 270 mil. Os FIIs pagam dividendos todo mês que caem na sua conta. Facilita o saque mensal porque você não precisa vender nada. Exemplos de FIIs sólidos: HGLG11, KNCR11, XPML11. 20% em Tesouro Selic, que são R$ 180 mil. Liquidez imediata. Você resgata em um dia útil se precisar. Serve como buffer para crises e imprevistos. Rende aproximadamente 10% ao ano.
e 10% em renda variável através de ETF, que são R$ 90.000. O BOVA11 acompanha o Ibovespa. Dá crescimento no longo prazo e compensa os saques nos anos em que a bolsa sobe muito, tipo 2024, que subiu 28%. Por que essa divisão específica? O Tesouro IPCA garante que a regra dos 4% vai funcionar protegendo da inflação. Os FIIs pagam um aluguel mensal que você usa para viver. O Tesouro Selic evita que você precise vender ativos em momento de crise, e o ETF turba o crescimento nos anos bons. Sem essa composição de carteira, a regra pode falhar no Brasil. Agora vamos calcular o seu número pessoal em 5 perguntas. Pergunta 1. Quanto você precisa por mês para viver? Não estou falando de luxo, estou falando do necessário. Exemplo: R$ 3.500 por mês. Pergunta 2. Qual é o seu número de aposentadoria? R$ 3.500 vezes 12 meses vezes 27 é igual a R$ 1.134.000. Pergunta 3. Quanto você já tem investido hoje? Exemplo: R$ 80.000. Pergunta 4. Quanto falta para você chegar no número? R$ 1.134.000 menos R$ 80.000 é igual a R$ 1.054.000 faltam. Pergunta 5. Quanto você investe por mês atualmente? Exemplo: R$ 1.000 por mês. E aí vem a pergunta final. Em quantos anos você aposenta? Tabela considerando rentabilidade de 10% ao ano. Se você aporta R$ 500 por mês e não tem nada hoje, para juntar R$ 1.000.000 leva 34 anos. Se você aporta R$ 800 por mês e já tem R$ 80.000, para juntar R$ 1.054.000 leva 26 anos. Se você aporta R$ 1.000 por mês e já tem R$ 80.000, leva 23 anos. Se você aporta R$ 1.500 por mês e já tem R$ 100.000, para juntar R$ 1.000.000 leva 18 anos. Se você aporta R$ 2.000 por mês e já tem R$ 100.000, leva 15 anos. A revelação que muda tudo. A diferença entre aposentar aos 65 anos ou aposentar aos 50 anos é aportar R$ 1.500 por mês em vez de R$ 500 por mês. Mas tem 3 alavancas que aceleram tudo. Alavanca 1. O paradoxo do corte de gastos. Esse é o insight que ninguém te conta. Cortar R$ 500 por mês dos seus gastos tem exatamente o mesmo efeito que aumentar seu salário em R$ 1.500 por mês para fins de aposentadoria. Como assim? Se você corta R$ 500 por mês, 3 coisas acontecem ao mesmo tempo. Primeiro, o seu número de aposentadoria diminui em R$ 162.000, porque R$ 500 vezes 12 meses, vezes 27, é igual a R$ 162.000. Segundo, você tem R$ 500 extras por mês para investir. Terceiro, esses R$ 500 vão render juros compostos por anos. É um efeito triplo. Cada real que você não gasta vale 3 vezes mais. Você não precisa juntar 27 vezes ele, você investe ele e ainda ganha juros em cima. Exemplo do Bruno. Ele gastava R$ 4.000 por mês e precisava juntar R$ 1.296.000. Ele cortou moradia, cara. Passou a dividir apartamento. E os gastos caíram para R$ 3.000 por mês. O novo número dele virou R$ 972.000. Ele cortou R$ 324.000 do objetivo. E ainda tinha mais R$ 1.000 por mês para investir. Bruno aposentou 10 anos mais cedo por causa disso. Alavanca 2. Aportes progressivos. Você não mantém o aporte fixo para sempre. Você aumenta conforme sua renda cresce. Anos 1 a 3. Você investe R$ 600 por mês. Está construindo a base. Anos 4 a 7. Você faz um curso técnico ou muda de emprego. Seu salário sobe 30%. Você passa a investir R$ 1.200 por mês. Anos 8 a 15. Você estrutura renda extra, tipo a regra do dia extra que ensinei em outro vídeo, e investe R$ 2.000 por mês. Isso corta de 10 a 12 anos do tempo comparado com aporte fixo. Alavanca 3, a estratégia Coast Fire, que é a aposentadoria parcial. A meta é juntar 50% do seu número de aposentadoria
até os 40 anos de idade. Exemplo, seu número é R$1 milhão. Você junta R$500 mil até os 40. Aí você para completamente de aportar, deixa os juros compostos trabalharem sozinhos e você passa a trabalhar meio período só para pagar as contas do mês, sem investir mais nada. Em 20 anos, dos 40 aos 60 anos de idade, aqueles R$500 mil crescendo a 10% ao ano viram R$1.350 mil sem você colocar mais um centavo. Você fica semi-aposentado aos 40 anos, trabalhando meio período e totalmente livre aos 60 sem ter aportado mais durante 20 anos. E agora duas histórias reais que mostram a diferença brutal entre os dois caminhos. Roberto tem 55 anos. Metalúrgico, trabalhou desde os 20 anos, 35 anos no total. Contribuiu para o INSS certinho todo mês. Em 2025 ele se aposentou. O salário dele era R$5 mil. A aposentadoria veio em R$3.200 por mês. Ele perdeu 36% do poder de compra. E a inflação vai corroer isso todo ano. Quando eu conversei com ele, o Roberto falou: "Eu me sinto inútil. Eu gostaria de continuar trabalhando, mas meu corpo não aguenta mais. E o dinheiro não dá para viver bem." A Carla tem 52 anos. Ela começou a investir aos 32 anos, há 20 anos atrás, em 2006. Ela montou uma estratégia um pouco mais agressiva. 60% Tesouro IPCA+, 30% fundos imobiliários e 10% em ações. A rentabilidade média dela foi de 11,5% ao ano. Nos primeiros 5 anos, de 2006 a 2010, ela aportou R$600 por mês. Total depositado, R$36 mil. Esse dinheiro crescendo por 20 anos vale hoje R$252 mil. Dos anos 6 a 15, de 2011 a 2020, ela investiu R$1.200 por mês. Total depositado, R$144 mil. Esse dinheiro crescendo por 15 anos vale hoje R$318 mil. Dos anos 16 a 20, de 2021 a 2025, ela investiu R$2 mil por mês. Total depositado, R$120 mil. Crescendo por 5 anos vale R$154 mil. Em janeiro de 2026, a Carla tem R$724 mil investidos. Ela gasta R$2.200 por mês para viver. Pela regra dos 27x, ela precisa de R$713 mil. Ela atingiu o número. A Carla pediu demissão voluntária aos 52 anos de idade. Hoje, ela viaja 4 meses por ano. Faz consultoria quando tem vontade, não quando precisa. Ela me falou: "Trabalho porque eu gosto, não porque eu preciso." Essa é a diferença entre liberdade e prisão. O contraste entre os dois. Roberto trabalhou 35 anos e está dependente. Carla investiu por 20 anos e está livre. Ela construiu ativos. Ela não dependeu do governo. Agora, as 5 objeções que você deve estar pensando. Primeira objeção: R$900 mil é impossível para mim. Nunca vou conseguir isso. Resposta: começa com a estratégia Coast Fire. Junta R$450 mil, que é metade. Para de aportar e trabalha meio período. É mais atingível. Segunda objeção: e se a inflação disparar e meu dinheiro não durar? Resposta: por isso 40% da carteira está em Tesouro IPCA+. Se a inflação subir para 10%, você automaticamente ganha 16% naquele ano. O brasileiro tem trauma dos anos 90, mas hoje existe ferramenta que protege matematicamente. Terceira objeção: e se o mercado quebrar igual quebrou em 2008 e 2020, logo quando eu for aposentar? Resposta: o Trinity Study analisou isso. A regra dos 4% teve 95% de sucesso, mesmo passando pela crise de 1929 e pela crise de 2008. Por isso, a regra é 4% conservadora, não 7% ou 10% gananciosa. Quarta objeção: mas eu quero deixar herança para os meus filhos. Resposta: a regra dos 4% preserva o capital. Você saca 4%, sobram 6% de crescimento. Seus filhos vão herdar os R$900 mil inteiros, mais o crescimento acumulado. Quinta objeção: quando eu chegar no número vou ter 70 anos, vai ser tarde demais para aproveitar.
Resposta: o brasileiro vive em média até 76 anos. Ter 6 anos de liberdade é melhor que zero. E se você usar as 3 alavancas que eu ensinei, você chega aos 60, não aos 70. O protocolo para você calcular o seu hoje. Nos próximos 5 minutos, primeiro passo. Anota quanto você gasta por mês só com o essencial: aluguel, comida, transporte, básico. Segundo, multiplica por 12 meses e depois por 27. Esse é o seu número de aposentadoria. Terceiro, subtrai quanto você já tem investido hoje. Isso é quanto falta. Essa semana, quarto passo. Entra no site portaldasfinancas.com/calculadora. Vou deixar o link na descrição. Quinto, coloca seu valor atual investido, quanto você aporta por mês, rentabilidade de 10% ao ano. Sexto, descobre em quantos anos você vai atingir o seu número. Esse mês, sétimo passo. Define sua estratégia. Vai ser tradicional lenta, acelerada com as 3 alavancas ou Coast Fire. Oitavo, começa a montar a carteira. 40%. Tesouro IPCA. 30% fundos imobiliários. 20% Tesouro Selic. 10% ETF BOVA 11. Nono, automatiza seu aporte mensal para sair sempre no dia 5 do mês. Décimo, marca no calendário revisão anual para ver qual porcentagem do caminho você já percorreu até o seu número. E olha os marcos que vão te motivar. Quando você atingir 25% do número, tipo R$225 mil, de um objetivo de R$900 mil, a segurança psicológica que você sente é brutal. Você respira diferente. Quando você atinge 50% do número, R$450 mil, a estratégia Coast Fire fica possível. Você pode desacelerar. Quando você atinge 75%, R$675 mil, você está na reta final. Faltam entre 5 e 7 anos só. E quando você bate 100%, os R$900 mil completos, trabalhar deixa de ser obrigação do patrão e vira escolha sua. Agora faz o seguinte: deixa o like nesse vídeo se você vai calcular o seu número hoje ainda. Comenta aqui embaixo qual é o seu número de aposentadoria e em quantos anos você pretende chegar. Exemplo: meu número é R$850 mil. Vou chegar em 18 anos investindo R$1.200 por mês. Eu leio todos os comentários. Vai na aba Comunidade